pode ver de longe, a fim de cumprir com as instruções da Organização Mundial da Saúde. Então, Abacuque, o nome dele é bem sugestivo para cada um de nós. E eu quero ler com você a primeira oração de Abacuque, já que são 3 orações. Nessa primeira parte, nós vamos ler a primeira oração, fazer a análise dessa primeira oração e ver o que esse livro, o que essas orações podem nos ensinar hoje. Então, lá em Abacuque, capítulo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. E aí ele começa a oração. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me ouvirás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita, e por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Quando a gente lê esse texto, até parece que Abacuque está no nosso tempo. É interessante isso. Não sei se você prestou atenção na leitura, mas parece que é hoje. Abacuque aqui está falando de injustiça social. Abacuque está falando aqui de opressão contra os estrangeiros, contra os pobres que viviam na sua nação, pessoas destituídas da terra. Por causa de diversas situações, a pessoa perdeu a sua terra e não pôde cultivar, não pôde ter alimento para a sua família. Abacuque está falando aqui de viúvas. E a viúva, naquele tempo, ela ficava muito vulnerável. Então, quando Abacuque está falando sobre a opressão, sobre a injustiça, ele está falando exatamente disso. Ou ele está falando também, e nós vamos ver isso no texto de Jeremias, ele está falando que o reinado agora, que o governo está mais interessado em construir a sua própria casa, os seus castelos, os seus palácios, do que ajudar o povo. E é isso que nós, infelizmente, também percebemos hoje. Por isso que Abacuque tem muito a nos dizer. Olha só o que Jeremias fala, como Jeremias viveu no mesmo tempo que Abacuque, nós podemos compreender bem essa profecia a partir do momento em que a gente lê também e compreende o texto de Jeremias. Olha o que Jeremias fala, já que ele foi contemporâneo de Abacuque. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra-lhe cedros e a pinta de vermelhidão. Reinarás tu, olha só Jeremias falando para o rei Jeoaquim, reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai, falando de Josias, não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Então Jeremias aqui está repreendendo Jeoaquim, e é o mesmo contexto em que Abacuque está vivendo, ou seja, Jeoaquim estava preocupado apenas em construir o seu palácio, e além de contratar os empregados, ele não pagava, e agia com corrupção e derramava sangue inocente. Então Abacuque vê tudo isso e, como um profeta, ele estava preocupado com a glória de Deus. Todo profeta ele tem dois aspectos. Primeiro, ele se preocupa com a glória de Deus, então ele zela pela glória de Deus. E o outro aspecto é trazer a palavra de Deus para o povo, para levar o povo ao arrependimento. Então, quando nós vemos isso, por que Abacuque está perguntando agora para o Senhor? Ele não se levantou para condenar ali o rei diretamente. E ele também não trouxe a profecia contra o povo. Ele foi ao Senhor levantar essas questões diante de Deus, porque ele está sem compreender por que tanto tempo, tanta demora para que a justiça e a equidade fosse
realizada, porque ele está preocupado com a santidade de Deus. Abacuque ele está preocupado com a maneira como Deus será visto a partir do momento em que está sendo injustiça, ou seja, as pessoas elas estavam desconsiderando a lei e desconsiderando a glória do Senhor. Mas é interessante que Abacuque, quando vai ao Senhor, ele vai com essas questões, ele vai com o seu clamor, e aqui o texto diz que Deus responde. E nós vamos continuar lendo a resposta agora aqui da oração de Abacuque, ou da queixa, ou da lamentação de Abacuque, a primeira lamentação, a primeira queixa. Então vem, e aqui Deus responde. Assim como Deus respondeu a Abacuque, eu quero dizer para você, meu caro ouvinte, que Deus também, Ele responde às nossas orações. Quando nós vamos com o nosso coração diante de Deus, um coração quebrantado, um coração disposto a ouvir Deus falar, mesmo levando questionamentos, eu penso que muitos de nós nessa pandemia têm muitos questionamentos, alguns sofrendo dores por terem perdido seus entes queridos, outros com entes queridos hospitalizados, vivendo esse momento, outros que perderam emprego, vivendo um momento difícil. Realmente é um momento difícil, não somente para a nossa nação, mas todas as nações estão passando por muita dificuldade. Então, com tudo isso, sem dúvida nenhuma, muitos questionamentos vêm, principalmente nós que somos cristãos. Compreendemos a bondade, o amor de Deus, entendemos que Deus é todo poderoso, é um Deus todo amoroso e poderia intervir, mas nós precisamos compreender também que Deus tem o seu propósito em todas as situações. Ele não causa estas situações, mas Ele as usa com propósito, para diversos propósitos, né? Muitos deles, muitas vezes Deus está corrigindo, como é o caso aqui, nós vamos ver Ele corrigindo primeiro a injustiça dos governantes de Judá. Então vamos para o texto, e aí depois nós vamos continuar conversando e aplicando essa palavra também a esse momento em que nós estamos vivendo. Então, quando nós olhamos aqui a oração de Abacuque, o clamor dele, não ficam sem resposta. Diante da indignação do profeta e diante do seu pedido de ajuda, o Senhor ouve e responde. E aqui Deus responde de uma forma que nós vamos ficar espantados. Ele diz assim, agora a resposta de Deus: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não acreditareis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, os babilônios, uma nação feroz e impiedosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e espantosa. Dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Eu acredito que quando Abacuque ouviu Deus falar sobre a maneira que ele iria agir, mais espanto ainda causou no profeta. Se ele já estava espantado com a injustiça e ele foi até Deus interrogar e questionar por que a injustiça estava perdurando, por que a opressão estava perdurando, quando ele ouve a maneira que Deus vai tratar o seu povo e os governantes, aí, sem dúvida nenhuma, ele fica mais espantado ainda. Talvez não era a resposta que ele esperava. Certamente Abacuque esperava uma resposta de Deus falar, não, Abacuque, eu vou fazer justiça, eu vou levantar agora um rei que vai governar bem agora a sua nação, que será conforme o meu coração. Não, Deus não responde isso. Deus fala, eu vou usar uma nação injusta, impiedosa, que marcha sobre a terra, e a única coisa que eles têm no coração é que eles mesmos se bastam. Isso para nós traz algumas perguntas. Mas isso também trouxe alguns questionamentos. Abacuque faz esses questionamentos, e isso gera a segunda lamentação, ou a segunda queixa, ou a segunda oração de Abacuque, quando Abacuque ouve a maneira que Deus vai fazer justiça. Muitos de nós não compreendemos por que as coisas acontecem. E aí eu quero só dar uma parada aqui para a gente pensar um pouquinho nessa questão de Deus responder, de Deus agir de forma diferente do que nós esperamos. Não sei quantos de vocês lembram
de 11 de setembro nos Estados Unidos, de 2001, se eu não me engano. Mas foi 2001, as Torres Gêmeas, quando foram ali atacadas por aviões e elas caíram. Após aquele incidente e acidente, muitos se perguntavam, onde está Deus? E eu penso que é essa questão que nós estamos entrando aqui, conversando sobre isso. E na pandemia, igual esse momento nosso, que nós vemos, não traçando somente as pessoas injustas que estão sendo castigadas por essa pandemia. Ela está atingindo a todos, indiscriminadamente. Pobres, ricos, cristãos, não cristãos, e não importa a religião. Pessoas que estão passando pela doença. Pastores falecendo, irmãos falecendo pela doença, como também aquelas pessoas que não conhecem a Deus também estão sendo hospitalizadas e falecendo. Ou seja, a situação vem sobre todos. E aí nós podemos questionar, mas Deus, onde está o Senhor? E aí aqui vem a questão, como fizeram essa questão também lá nos Estados Unidos. E aí a filha de Billy Graham trouxe uma resposta maravilhosa. Ela falou, olha, nós tiramos Deus das escolas, nós tiramos Deus dos locais de justiça, nós não temos mais ido à igreja como frequentávamos antigamente, nós não temos mais ensinado nossos filhos a seguir o Senhor, e agora nós estamos perguntando, onde está o Senhor? Isso é para que você possa refletir. Nós precisamos realmente nos comprometer com Deus, nós precisamos realmente estar atentos à voz de Deus. Mas antes de nós irmos para essa segunda oração de Abacuque, nós teremos agora um intervalo, ouvindo a música Permanecerei, do pastor Ricardo Garcia. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse momento, através dessa música. Permanecerei louvando a ti, meu Senhor, só tu és digno. Permanecerei prostrado aos teus pés, te adorar ao meu lamento, que eu mais quero. À sombra de tuas asas eu me escondo, tua presença é o meu abrigo. De tuas asas eu me escondo, tua presença meu abrigo, Senhor. Permanecerei confiando em ti, és Senhor do meu presente e futuro. Permanecerei orando a ti, quem me ouve quando choro e quando clamo. À sombra de tuas asas eu me escondo, tua presença é o meu abrigo. À sombra de tuas asas eu me escondo, tua presença é o meu abrigo, Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde? O meu socorro vem de Deus, Criador dos céus e da terra, dos céus e da terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, o Criador dos céus e da terra, dos céus e da terra. À sombra de tuas asas eu me escondo, tua presença é o meu abrigo. À
sombra de tuas asas eu me escondo. Tua presença é o meu abrigo, Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Voltamos com o nosso programa. Você aí esteve com o pastor Ricardo Garcia e sua equipe, ouvindo a música Permanecerei. É importante nós pensarmos que nesse tempo de pandemia nós precisamos permanecer firmes. Aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Então nós estamos aqui falando sobre a profecia de Abacuque. São 3 orações que Abacuque fez. Nós já falamos sobre a primeira. E Abacuque ali fazendo a oração contra a injustiça. E Deus responde como que ele vai condenar a injustiça dos seus governantes. Ele vai usar uma nação mais impiedosa, uma nação mais pecadora para punir o seu próprio povo, os governantes e a injustiça do seu povo. E isso trouxe mais espanto ainda para Abacuque. E aí ele ora, faz a segunda oração, ou aquilo que nós chamamos de segunda lamentação, quando ele diz assim, só que dessa vez ele começa um pouquinho diferente. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste este povo, e tu, ó rocha, o estabeleceste para correção. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade, porque olhas para os que procedem aleivosamente, impiedosamente, e te calas, enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque, ele recebeu a resposta à sua primeira oração. E não foi uma resposta, talvez, que ele gostasse de ouvir. E aí trouxe perplexidade, trouxe espanto com a maneira de Deus agir. Muitas vezes nós não compreendemos a maneira de Deus agir. Mas Deus, ele é soberano. É isso que o livro de Abacuque, a profecia de Abacuque, nos mostra. Deus é soberano. Deus tem a sua própria maneira de agir, de trabalhar. E a obra que ele faz, muitas vezes, pode causar espanto, perplexidade, e até a gente ficar sem compreender. Que foi o que aconteceu com Abacuque. Mas, no final, pode ter certeza que se nós continuarmos orando e ouvindo o Senhor, ele nos responderá plenamente. Foi o que aconteceu aqui com Abacuque. Abacuque, antes de entrar na segunda oração, ou no outro momento de questionamento, de queixa, Abacuque, ele se prostra e reconhece a santidade de Deus. Ele adora o Senhor, mesmo tendo diversas inquietações em seu coração. Então, quando nós, como cristãos, entramos na presença de Deus, mesmo não compreendendo o nosso tempo, não compreendendo as situações que estão acontecendo na nossa vida, uma coisa que deve ir na frente quando nós chegamos diante de Deus é adorá-lo. Jó fez isso também. Quando Jó, ele recebeu as notícias terríveis que aconteceram, o seu gado, perda da sua lavoura e perda dos seus próprios filhos, diz o texto lá que Jó se prostrou diante do Senhor e adorou. Mesmo diante dessa situação difícil, nós precisamos aprender a reconhecer a santidade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. Mas também podemos levar os questionamentos. Adoramos o Senhor, mas podemos continuar orando e perguntando ao Senhor o que está acontecendo.
E foi isso que Abacuque fez. Eu poderia dizer que a questão de Abacuque poderia se resumir assim: como pode um povo que supera os pecados do meu próprio povo ser usado por Deus para disciplinar esse povo? É justo o povo separado ser exterminado por uma nação ímpia, uma nação totalmente idólatra? Como o Senhor pode fazer isso? Olha só, Abacuque faz essa pergunta a Deus. Mas é interessante que Abacuque não para por aí. Antes de ele ouvir a resposta de Deus, Abacuque nos dá uma lição, outra lição, né? Nós já vimos aqui que ele, no segundo momento de oração, ele adora primeiro ao Senhor e depois coloca os questionamentos. E a outra lição é que Abacuque, ele não simplesmente coloca as suas inquietações, as suas dúvidas, os seus questionamentos diante de Deus. Ele também se posiciona para esperar a resposta. E isso nos ensina que a oração, nada mais é, ou antes de tudo, ela é uma atitude ativa. A oração nunca é passiva, mesmo quando nós esperamos a resposta. Muitas pessoas colocam diante de Deus seus questionamentos, seus sofrimentos, suas lutas, mas não esperam para ouvir Deus responder. Abacuque nos ensina que nós precisamos buscar resposta e ter expectativa da resposta que Deus vai nos trazer. Então Abacuque diz assim lá no capítulo 2, versículo 1: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então Abacuque se coloca numa posição de querer ouvir de fato a voz de Deus. E mais ainda, o importante aqui que nós precisamos destacar é que Deus responde. Deus, ele responde às nossas orações. Deus, ele tem desejo, ele quer responder à nossa oração. Mas, infelizmente, muitas vezes hoje, muitos cristãos têm orado, colocado suas orações diante de Deus, mas não buscam por resposta. Eles simplesmente lançam diante de Deus as suas orações, os seus pedidos, mas não tem expectativa. Precisamos ter essa atitude de Abacuque, de subir na torre de vigia. O que significa isso? É ir diante de Deus, estar atento e procurar ouvir atentamente a voz de Deus. E aí Deus responde. Mais uma vez Deus responde. Deus respondeu a primeira vez e agora responde a segunda. Ele responde assim: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que até aquele que passa correndo possa ler. É um texto que nós conhecemos. Conhecemos bem, aqueles que são cristãos bem antigos, conhecem bem essas palavras. Pois a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Está lá em Abacuque capítulo 2, versículos 2 a 3. Mais uma vez, parece que essa não era a resposta que Abacuque esperava. Ó Deus, o Senhor vai me trazer uma nação ímpia para punir o meu povo, e ainda a tua justiça vai demorar a agir. Não é para acontecer nesse tempo esse povo também ser castigado? Então parece que a resposta que Deus deu a Abacuque não coincide bem com aquilo que ele tinha como expectativa. Como muitos de nós, muitas vezes, queremos que algo aconteça imediatamente. Nós oramos e achamos que Deus tem que responder imediatamente. O que Deus falou para Abacuque é que ele iria de fato agir. Ele iria punir também aquela nação ímpia. Assim como ele corrigiu a injustiça do seu povo, iria corrigir, usando aquela nação ímpia para disciplinar o seu povo, agora ele também iria corrigir aquela nação. Não somente corrigir, mas por causa dos pecados dela terem ultrapassado, vamos dizer assim, a medida de Deus, Deus iria exterminar com aquela nação. Deus iria fazer uma justiça muito mais ampla. E nós vamos ver isso. Mas é interessante que muitas vezes nós queremos que seja imediato. Abacuque queria que fosse imediato, mas não foi. Deus falou para Abacuque: Abacuque, espera, escreve a visão e espera. Ela se cumprirá
Embora pareça que demore, mas ela acontecerá. Assim também, muitas vezes, são promessas na sua vida, na minha vida. Promessas que Deus faz, que às vezes a gente acha que está demorando. Promessas que Deus traz para a nossa vida, palavras que Ele já falou para cada um de nós, e nós muitas vezes achamos que está demorando. A verdade é que nós precisamos ter paciência e confiar na palavra que Deus ministrou e ministra aos nossos corações. Mas vamos ver o que Deus fala aqui para Abacuque. Ele fala, escreve a visão, e depois continua falando. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela sua fé. É isso que Deus espera de cada um de nós em circunstâncias difíceis, como essa que nós estamos vivendo. Abacuque estava diante de uma calamidade, diante de uma crise, o seu povo seria invadido pelos babilônios, e como nós conhecemos já a história, na verdade o seu povo foi invadido e ali houve um estrago. Aqueles que eram mais cultos, aqueles que tinham mais preparo, foram levados cativos. E foi deixado na terra apenas os mais vulneráveis, aquelas pessoas que não tinham nada. E aí toda a terra foi assolada, a ponto, está lá no livro de Jeremias, na profecia de Jeremias, das mães e dos pais desejarem até comer a própria carne, a carne dos seus próprios filhos. Coisa terrível por causa do pecado e da injustiça de Israel e de Judá. Então o povo foi levado cativo, nós conhecemos essa história. Mas durante esse tempo, o que Deus espera de nós? Durante o tempo de adversidade, durante o tempo de crise, qual é a expectativa que Deus tem a nosso respeito? Enquanto Ele está trabalhando para que haja arrependimento, enquanto Deus está trabalhando para que as pessoas possam se converter, como o cristão, como aquela pessoa que confia em Deus deve viver? Aqui Deus responde dizendo, o meu justo viverá pela fé. E aqui quando fala viver, não é simplesmente essa vida física, também, mas é a vida espiritual. A vida no sentido de confiança em Deus, que de fato traz vida e que nos livra, pode nos livrar, mas nem sempre nos livra. Mas enquanto nós estamos atravessando a jornada, enquanto nós estamos atravessando essas dificuldades, nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós não compreendemos. Mesmo quando nós não compreendemos. E esse é um tempo que muitas vezes nós não compreendemos o que Deus está realizando, o que Deus está fazendo. Mas aqui a palavra de Deus é clara. O soberbo será julgado. A nação será julgada. São 5 maldições que vêm sobre a Babilônia, que Deus traz pelos pecados que eles cometeram, ao ponto deles serem exterminados. Mas a nação de Judá, mesmo tendo cometido as suas injustiças, vai permanecer um remanescente. Deus vai manter um remanescente. Ainda que a visão não se cumprisse naquele momento, mas era para esperar e confiar que Deus cumpriria completamente a sua palavra. Enquanto isso não acontece, a palavra de Deus para Abacuque foi: o Senhor está no seu santo templo, na sua santa habitação. Cale-se diante dele todas as nações. Então ali Deus fala completamente a Abacuque. Nessas duas primeiras orações que Abacuque faz, Deus responde de uma forma tremenda e Abacuque ali começa a compreender a soberania de Deus. Antes de nós passarmos para a nossa parte final, para as nossas considerações e para o ensinamento profundo que essa profecia de Abacuque tem, nós vamos fazer um intervalo e você vai ficar com mais uma música, mas fique conosco até o final para que nós possamos concluir e fazer nossas considerações finais a respeito dessas 2 orações de Abacuque. A outra oração, que é o capítulo 3, nós traremos na próxima semana. O nosso programa será na quarta-feira. E aí você estará conosco também, ouvindo nossa segunda música. Deus poderoso, entronizado entre os querubins.
querubins, tu és santo. Tu és incomparável, tua beleza admirável, Senhor. Prostrado todo o céu te adora, tu és santo.
estamos voltando ao nosso programa depois de ouvir essa música, exaltando o nosso Deus. Como nós falamos, Abacuque, na sua segunda oração, antes de entrar no seu momento de lamentação, ele adora a Deus. Então, nos ensina também que devemos adorar a Deus. Mas nós vamos fazer agora nossas considerações a respeito desses 2 primeiros capítulos, em que Abacuque faz 2 orações que nós chamamos de questionamentos, queixa. Ele mesmo fala sobre a sua queixa, levar a sua queixa diante do Senhor, suas lamentações. São orações que nós não acostumamos mais fazer hoje. Mas eu quero pensar com você o que essas orações têm a ver conosco e neste tempo de pandemia. Em que ou como essas orações podem contribuir para superar este tempo de pandemia, este tempo de crise, de adversidade no qual nós estamos vivendo e o qual nós estamos enfrentando. Lá a situação de Abacuque era outra, era o cerco da nação da Babilônia, era a injustiça dos governantes de Judá e o cerco que a Babilônia fez contra Judá. Abacuque estava esperando algo terrível acontecer. Como nós sabemos a história, de fato aconteceu. Hoje o nosso cerco não é esse. Nós vivemos uma pandemia. O que é uma pandemia? A pandemia é uma doença que assola todo o planeta. Por isso que é pan total, todo o planeta. E isso, todos os países estão vivendo isso, sendo assolados por esse momento. E aí faz com que nós pensemos diferente, nossas famílias, nossos trabalhos, os nossos relacionamentos, nossa cultura, nossa educação, está tudo sendo repensado. E o que nós podemos aprender com Abacuque e as suas orações, essas 2 orações iniciais, que ele chama de lamentação. E eu quero compartilhar com você 2 aspectos importantes. Na verdade, hoje nós vamos fazer consideração apenas de um aspecto, que é Abacuque nos ensina um tipo de oração que nós não costumamos fazer, que é o que nós chamamos de oração de lamento. Essas orações, elas abrem um caminho para nós. Deus tem diversas formas de trabalhar na nossa vida e Deus nos deu diversos caminhos para que nós pudéssemos suportar crises, adversidades, perdas, e continuássemos mantendo a nossa fé e continuássemos mantendo ternura, firmeza. E um desses caminhos que Deus nos deu na sua própria palavra é o que nós chamamos de oração de lamentação. E quando nós vemos isso, talvez você me pergunte, mas como assim? Eu vou chegar diante de Deus e colocar meu lamento? Vou colocar meus lamentos, minhas queixas diante de Deus? Precisamos compreender, então, o que significa orar ou fazer esse tipo de oração que é chamada de lamentação. Se nós olharmos a Bíblia, tem diversas lamentações, diversas orações como essas. Aliás, nós temos um livro inteiro que é chamado de Lamentações, ou seja, são orações feitas por alguém diante de Deus. Mas eu quero apresentar para você, primeiro, 2 razões por que eu e você não entendemos bem o que significa a oração de lamentação. Primeira razão que nós não conseguimos compreender bem a oração de lamentação, e muitas vezes nem oramos dessa forma, é porque nós estamos sendo sobrecarregados de tipos de pregação que faz com que hoje o crente ele precisa ser vitorioso. É aquilo que nós chamamos de triunfalismo. Se você não tem vitória, meu irmão, minha irmã, você está fracassado, ou está em pecado, ou está vivendo em desacordo com a vontade de Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz que nós podemos passar por aflições. A palavra de Deus nos ensina que as doenças muitas vezes assolam a nossa casa. A palavra de Deus nos ensina que nós somos humanos. Até o próprio Jesus chorou, passou por perda. E todos nós passamos, e nós precisamos entender esses momentos. Eu e você, nós somos humanos, e nós passaremos dificuldade, podemos passar por adversidade, sim. Então, essa é uma razão. Nós muitas vezes não oramos esse tipo de oração porque nós somos treinados a só pensar em vitória e a querer cobrar de Deus a vitória a todo custo. E muitas vezes não sabemos sofrer a nossa dor. Não sabemos levar diante de Deus as nossas orações genuínas, aquilo que está de fato em nosso coração, que dói, que aflige, que faz de nós pessoas humanas.
E muitas vezes nós até nos separamos das pessoas que sofrem, achando que elas são derrotadas, que elas estão sendo punidas por Deus, quando na verdade ela está apenas passando por aquilo que todo ser humano passa. Outra razão pela qual nós não conhecemos essa oração, e essa oração não faz parte das nossas orações, do nosso devocional com Deus, é que nós confundimos lamentação com murmuração. Lamentar é muito diferente de murmurar. Murmurar é um comportamento que é condenado na Bíblia. E a murmuração, geralmente, ela é um descontentamento e expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e de rebelião contra as pessoas e principalmente contra Deus. E nós encontramos o povo de Israel muitas vezes murmurando, especialmente quando eles saíram ali do Egito, e eles falam para Moisés, quando eles estavam vivendo milagres, estavam começando a experimentar os milagres de Deus, livramentos de Deus, e eles vão para Moisés e cobram de Moisés: Moisés, não havia muita sepultura lá no Egito para você fazer com que a gente viesse aqui para morrer aqui no deserto? Então, talvez você tenha medo de fazer essa oração de lamentação diante de Deus, porque você pensa que lamentar é a mesma coisa que murmurar, mas não é. E eu quero fazer essa diferença agora, fechando aqui o nosso programa nesses minutos finais. Diferente de murmuração, a oração de lamento, ela não é rebeldia, ela não é insatisfação, ela não é descontentamento contra Deus. Abacuque fez essa oração. O escritor de Lamentações fez essa oração. Muitos salmistas fizeram essa oração. O que é, então, a oração de lamentação? A oração de lamentação é quando nós expomos diante de Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nos traz desconforto, as lutas que enfrentamos, as perdas que nós temos. Nós colocamos isso em oração diante de Deus. Senhor, até quando eu vou ficar enfrentando essa enfermidade? Quando é que o Senhor virá agir em meu favor? Senhor Deus, eu não estou aguentando mais essa perda, essa dor da saudade desse ente querido que eu perdi. Pai, me ajuda. Essa é a oração de lamentação. É colocar as nossas dores diante do Senhor. Deus, eu estou muito tempo desempregado. Eu preciso de uma saída. Senhor Deus, vem em meu socorro. Senhor Deus, eu estou sofrendo essa perseguição. Senhor, vem, atende o clamor do teu servo. Eu estou sendo humilhado. Eu estou sendo pisoteado. Essa minha vizinhança, todos estão contra mim, eu não entendo o que está acontecendo. Ou seja, você coloca essas coisas, aquilo que está no teu coração, aquilo que está te levando a sofrer, você leva isso em oração diante de Deus. Isso é lamentação. A outra diferença de lamentação e murmuração é que a lamentação, diferente da murmuração, ela é permeada por louvor. Ela não perde o foco. Ela não perde a perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. Ela não perde a perspectiva de que Deus é Deus eterno, é o Deus que habita a eternidade, que é Deus santo. Então, quando você vai diante de Deus, levar as suas dores, o seu sofrimento, as suas aflições, os teus questionamentos, as tuas dúvidas, você vai levar isso diante de Deus, mas você vai levar em adoração, sabendo que Deus é santo. E a outra questão também, que a lamentação difere de murmuração, é que a lamentação, ela não perde a perspectiva de que Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus próximo e ele não é qualquer Deus. Ele é o meu Deus. Foi isso que Abacuque fez. Tu és o meu Deus. Tu és o meu santo. Mas mesmo assim ele colocou diante de Deus a sua inquietação. A outra diferença que faz a lamentação um tipo de oração diferente de uma murmuração qualquer é que a oração de lamento ela é carregada de fé e de esperança. Então, primeiro, a oração de lamentação não é murmuração, não é rebelião, não é descontentamento. Segundo, a oração de lamentação, ela é permeada por louvor, por adoração, mesmo quando nós levamos as dores e o sofrimento diante de Deus. E terceiro, a oração de lamentação é uma oração cheia de fé, cheia de esperança. Olha só, lá em Lamentações, capítulo 3, diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição feita pela vara do furor de Deus. Olha só o que essa pessoa está enfrentando.
Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Ou seja, isso aqui é um simbolismo, ou seja, como se ele o tempo todo mastigasse a areia. Cobriu-me de cinzas. Isso ele está falando com Deus. Afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Ou seja, tudo em minha volta é ruim. É assolação. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. E aí começa agora uma mudança. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, ou seja, do amargo, do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. É uma oração que o autor está fazendo, o autor de Lamentações. Mas olha só que, ao mesmo tempo em que ele ora, fala da sua angústia, fala do seu sofrimento, olha só o que ele fala. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele acrescenta, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Fé e esperança permeiam uma oração de lamento, uma oração de dor, uma oração de sofrimento, uma oração em que nós colocamos diante de Deus as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, mas a fé e a esperança vêm junto. Nós não podemos perder a fé e a esperança. Nós não podemos perder a perspectiva de que Deus é o nosso Deus, de que Ele está controlando todas as coisas. E nesta pandemia, meu caro ouvinte, eu quero deixar essa palavra de Abacuque com você. Você pode orar na sua dor. Você pode levar esse momento de aflição diante de Deus. Você pode pedir e perguntar, Deus, até quando? Quando é que o Senhor vai trazer a vacina? Quando é que o Senhor vai trazer uma solução para melhorar os empregos? Quando é que o Senhor vai trabalhar a nosso favor? Leve essa oração a Deus, sim. Leve com o seu coração aberto, pronto para ouvir a resposta de Deus. Peça a Deus de todo o teu coração uma resposta. Se coloque na torre de vigia, mas espera, porque não tardará. A promessa de Deus não tarda sobre a nossa vida. Mas nunca perca a fé e a esperança, porque o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. Procure trazer à memória aquilo que traz esperança. Esse é um dia em que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que de fato traz esperança. Trazer à nossa memória aquilo que de fato faz com que nós atravessemos esse momento de luta, de dor. A oração de lamentação, ela mantém uma perspectiva de fé em Deus, mesmo nos momentos em que nós expomos nossas dores e nossos sofrimentos. Então, esse tipo de oração não é uma oração que nós costumamos ouvir, mas nós precisamos colocá-la diante de Deus. Eu quero terminar esse programa orando com você.